São 5h29. Muito bem, senhores, vamos sair da Polônia e voltarmos aqui para o Brasil. Constantino, Serrão, Matheus, nós estávamos numa conversa aqui, num debate. Daqui a pouquinho eu vou, inclusive, para o Parque do Ibirapuera conversar com o nosso Marcelo Matos para trazer mais informações de como é que está a manifestação por lá. Mas nós estávamos numa conversa sobre a diferença de liberdade de expressão para liberdade de assédio. E eu percebi, olhando para você, meu querido Matheus Hector, que você não ficou muito satisfeito com a fala do Constantino. Por quê? Paulo, eu acho que é muito simples. Qual que é o limite que a gente tem da liberdade de expressão? É a lei. A gente só precisa seguir a lei. Eu acho que não há nenhum problema alguém ter uma opinião divergente da minha ou ter a opinião de qualquer que seja. Mas dentro que ela caiba dentro da democracia e dentro do Estado Democrático de Direito. O que a gente vê dentro do nosso ordenamento jurídico hoje é que incitar um crime, por exemplo, no artigo 286 do Código Penal, é um crime. E pela nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito, incitações a golpes de Estado também são crimes. E numa lei que, diga-se de passagem, sancionada pelo próprio presidente Bolsonaro. Até respondo uma pergunta, faço uma pergunta ao Constantino, que você realmente acredita que quem está fazendo a deterioração do tecido social é as instituições de controle, é o Supremo, é o TSE, ou é o próprio presidente Bolsonaro que foi sistematicamente atacou o sistema eleitoral, sistematicamente incitou as pessoas às ruas? Agora eu me pergunto, o que essas pessoas estão querendo dizer com intervenção federal? Mudaram o termo de intervenção militar para intervenção federal. Pela Constituição, hoje, a intervenção federal só é possível em casos específicos, como a gente viu recentemente no governo Temer, no caso do Rio de Janeiro, onde você tinha um caos de segurança pública. Qual que é a intervenção federal que essas pessoas querem? O que elas estão pedindo de fato na rua? Porque para mim está claro que são pessoas que não entenderam, ou melhor, entenderam, mas não aceitaram o resultado da eleição e agora estão na rua protestando. E eu queria falar diretamente para elas uma coisa muito simples. Gente, o presidente Bolsonaro há 6 dias não se declara. Ou melhor, 7 dias não se declara. A última declaração dele foi na terça-feira. Depois que ele deu aquela pequena declaração com alguns ministros do lado, ele atravessou a Praça dos Três Poderes e foi diretamente no Supremo para negociar sua liberdade para não que fosse imputado em nada. Bolsonaro sabe que se esticar a corda, ele vai sofrer consequências institucionais e ele já combinou a sua liberdade e está tudo tranquilo para esses próximos 4 anos nele. Ele não está pensando em você que está na rua. Ele não está pensando, ele não tem uma carta na manga. Você só está na rua defendendo uma pessoa que nem liga para você e já fez seus acordos com o próprio Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Quer responder, Constantino? Bom, em primeiro lugar, eu vou voltar a repetir que as pessoas não estão na rua por Bolsonaro. Estão na rua pela Constituição, pela liberdade, contra a cleptocracia instaurada no Brasil. Quero lembrar também que tem muita gente pedindo coisas que estão previstas na Constituição. Aliás, é fator de debate com renomados juristas como Ives Gandra Martins sobre, por exemplo, o artigo 142 da Constituição. O que não está na Constituição é o inquérito de fim de mundo, censurar supostamente com o pretexto de combater fake news, que nem legislação para isso tem, e ainda bem, porque a que tinha projeto era relatada pelo comunista Orlando Silva, né? Aliás, é curioso ouvir falar em coisas que estão legais e previstas dentro da democracia. Nós temos partidos oficiais no Brasil pregando o comunismo, aliás, do bloco do PT. Eles pregam abertamente o comunismo. Né? Então, eles não acreditam na democracia. O comunismo prega como etapa necessária a ditadura do proletariado. Então, vários desses petistas já defenderam até fechar a STF. E tem vídeos gravados. Como o Alexandre de Moraes disse que vídeo é flagrante perpétuo, mais uma inovação não constitucional, tinha que prender esses petistas, mas não prende. Então, está tudo muito claro que o que está acontecendo no Brasil hoje é a tentativa de censurar, calar e impedir críticas. Não é ataque à democracia, nem mesmo ataque ao STF, você criticar a postura absolutamente antirrepublicana de vários desses ministros. E eu não estou falando só dos mais caricatos não, né, Paulo? Vamos pegar a Carmen Lúcia, muito respeitada pela velha imprensa que não merece respeito. A Carmen Lúcia votou a favor da censura, dizendo que era só um período, né, uma censura temporária. É uma coisa patética.
Então, o que nós estamos vendo no Brasil hoje são ministros do Supremo indicados por um ladrão, sabatinados por um Congresso sob mensalão e petrolão, que estão esgarçando o tecido institucional no país e o tecido social, por tabela. Eles não respeitam o povo brasileiro. O que eles querem é uma democracia de gabinete. Mas o povo não está gostando disso. E eu recomendo a todos a nota que foi divulgada ainda há pouco do general Vilas Boas. Essa nota, sim, dá o tom que esse povo na rua está, de forma legítima, pedindo. Serrão, por favor. Eu vou chamar o VAR aqui, porque o limite da liberdade não é a lei, é a legalidade. A lei, o nazismo foi feito dentro da lei, o fascismo foi feito dentro da lei, o comunismo foi feito dentro da lei e de um processo democrático, de um processo revolucionário. Agora, é bom lembrar aqui, né, que recente reunião do Grupo de Puebla, que é o novo nome do tão velho, do carcomido Foro de São Paulo, que foi fundado por Lula e Fidel Castro em 1990 no Brasil, uma das recomendações desse grupo é que a tomada do poder na América Latina, pelo lado esquerdo, tem que ser feita através da lei, do que eles chamam de lawfare, que também pode ser entendida como juristocracia, a utilização da lei para atender a finalidade revolucionária. É uma leitura nova, além do gramicismo. E é isso que tem sido praticado ultimamente. Então, as interpretações legais podem ser usadas para atentar contra a liberdade. É o duplo pensar. Você vê lá, o artigo 1º da Constituição da China, diz lá, a China é uma democracia ditatorial. Está lá na Constituição chinesa, né? É uma democracia que é uma ditadura. Isso é o duplo pensar puro. Então, a palavra, o papel aceita tudo. Agora, a legalidade não. A legalidade, ela tem o aspecto da legitimidade e tem o ponto fundamental, que é a aceitação, atender ao bem comum, cumprir o princípio republicano. Nós hoje temos uma república altamente problemática. Todo mundo sabe que no Brasil, a república no Brasil foi implantada por um golpe de Estado contra um imperador. Então, golpe, péssimo. O Brasil seria talvez um país avançadíssimo se tivesse seguido ali os tempos de Dom Pedro II. Mas não foi assim que se quis a história, mas agora o povo está na rua para exigir a legalidade, a legitimidade para poder ter liberdade. Então, esse é o ponto. A questão ultrapassou totalmente o resultado eleitoral, ultrapassou totalmente o que muitos aí ficam tentando chamar de bolsonarismo, que é uma doutrina que não existe como doutrina, e ultrapassou em muito os abusos que têm sido cometidos pela juristocracia e pela omissão do Congresso Nacional Brasileiro. Esses dois aí têm causado toda a confusão que estamos vendo atualmente no Brasil. Me pediu, Matheus, por favor. Paulo, poderia fazer questionamento ao Rodrigo, muito rápido. Os protestos não estão sendo feitos geralmente nos lugares onde eles são comumente realizados. Eles não estão sendo realizados na frente da Avenida Paulista. Eles estão sendo realizados na frente dos quartéis. As pessoas estão nas ruas com faixas pedindo intervenção federal. As pessoas estão com placas pedindo SOS Forças Armadas. Ou seja, o que as pessoas estão pedindo para Forças Armadas? O que é isso no final do dia, se não uma tentativa de uma ruptura institucional, se não a tentativa de um golpe? Porque o que me parece é que tem orelha de porco, nariz de porco, rabo de porco. Como você me explica que isso não é um porco? Eu te respondo da seguinte forma, Matheus. O que tem nariz de porco, focinho de porco, andar de porco, aparência de porco, é a ruptura institucional que já aconteceu no país. O que essas pessoas estão identificando é exatamente o golpe velado de dentro das instituições, como apontava o Serrão, que é a estratégia do Foro de São Paulo desde sempre, e que já teria acontecido com a soltura do Lula, depois tornando ele elegível com base num malabarismo ridículo que eu sequer consigo explicar aqui nos Estados Unidos. Não dá para explicar. Nenhum americano vai entender
que, com base no CEP, no zip code, depois de tantos anos, anularam os processos todos e soltaram e tornaram elegível o maior corrupto do país, né? E depois impediram a campanha adversária de lembrar o que ele fez no verão passado, né? E enquanto perseguiam a campanha bolsonarista. Então, tudo isso, fora a opacidade, total falta de transparência desse processo eleitoral que não respeita o próprio Código Eleitoral, que exige possibilidade de auferição pública. Então, são várias coisas que a gente vai mencionando, inquéritos ilegais, prisão arbitrária de deputado com imunidade parlamentar. Quando as pessoas olham para tudo isso, o partidarismo desses ministros, as pessoas concluem que já houve a tal ruptura institucional a que você se refere. E elas clamam para que a ordem e a democracia sejam restabelecidas com base na previsão constitucional do país. Como Forças Armadas pode realizar isso? Alguns acham que sim. É uma coisa aberta à interpretação e debate. Então, uma incitação a um golpe, você concorda comigo? Não, eu acho que o golpe já aconteceu. Rodrigo, me desculpe, essa retórica me parece muito ao pessoal do PT na época do impeachment, que quando perdeu um processo político acusa de golpe. O que a gente viu... Se você está relativizando dessa maneira, Matheus, o que está acontecendo no Brasil, você está com os olhos bem vendados para a realidade. Rodrigo, o que a gente viu nesse processo eleitoral e até no pós-eleitoral foi um processo onde, até bem citado pelo Serrão, as Forças Armadas, até o Ministério da Defesa, participou no processo de fiscalização das urnas. A própria Forças Armadas, nessa semana passada, emitiu uma nota falando que não teve nenhum indício de fraude. A Procuradoria-Geral da República, pelo próprio Augusto Aras, que é aliado ao presidente Bolsonaro, não quis dar prosseguimento a nenhuma ação civil pública por parte da PGR, porque viu que não havia nenhum indício. Então, como que a gente está querendo retomar que houve um golpe, que você não teve uma eleição legal, se dentro, pelo menos, do sistema eleitoral está muito claro. Por outro lado, fez-se o cumprimento da lei. Eu acabei de recomendar a mensagem do general Vilas Boas, acho que vale a pena ler. O relatório do Ministério da Defesa que você leu deve ter sido em alguma outra língua ou algum muito diferente do que eu li, né? E quanto ao PGR ser aliado do Bolsonaro, isso já é uma narrativa sua, não vou nem responder. Vamos lá, o nosso focinho de porco não é tomada, mas está dando choque. A coisa está muito séria do ponto de vista institucional. Quando a população sai à rua para apelar para as Forças Armadas, é que ela está enxergando que aquela instituição nacional permanente seria a última tábua de salvação. Isso é bom ou é ruim? É isso que nós temos que refletir com toda a seriedade. Porque as Forças Armadas brasileiras, elas têm um compromisso claramente assumido. Militares brasileiros, principalmente os generais, não têm o menor interesse em dar nenhum golpe. Nenhum. Zero. Menos 13. Por isso que é bom. Constantino tem razão. Vale a pena, quem puder, entre lá no Twitter, General Vilas Boas, e dê uma lida exatamente na carta que o general doente, o cara doente, está conseguindo raciocinar muito melhor do que muito juristocrata que está aí dando espetáculo mal educado ao longo do planeta Terra e causando vergonha ao Brasil. O general deixa claro que o compromisso brasileiro é com a construção da democracia, é com a legalidade, é com a legitimidade, é com a garantia da luta pela liberdade. Então, esse é o papel. E, por outro lado, a gente tem uma juristocracia que está quase ideologizando um problema que não tem que ser ideologizado. Quando eu hoje fiz um contrato, peguei meu salário milionário aqui da Jovem Pan, contratei lá o serviço do telescópio Hubble. Pedi, Hubble, procura para mim aí quem são esses extremistas antidemocráticos. Localiza para mim aí. O Hubble não conseguiu achar, porque não tem. O pessoal que está na rua, aquelas crianças, aquelas famílias, aqueles idosos, muita gente de classe média pedindo coisa certa ou errada, está pedindo o bem do Brasil e não o mal do Brasil. Então, é diferente. A gente vai encontrar o radical na posição em que ele não deveria estar. E parece que não está no Brasil, não. No momento, está fora dele. Matheus, por favor. Olha, eu tendo a discordar. Eu acho que o que está a gente vendo claramente nesse processo político é uma tentativa de você manter, primeiro, uma base que era ligada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, aquecida.
Eu acredito que a gente não vai encontrar a resposta na ciência política. A gente vai encontrar a resposta dentro da psicologia. Claramente, a gente está vivendo uma fase de luto, né? E como a gente sabe, até chegarmos na aceitação, a gente tem que passar pela raiva, mas o primeiro estágio do luto é a negação. As pessoas estão negando que houve um processo eleitoral que se encerrou há de 16 dias atrás, que o presidente Bolsonaro foi derrotado e que o próximo governo vai ser empossado no dia 1º de janeiro. E agora tendem a recorrer nas Forças Armadas como um último, único subterfúgio. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro esgarçou o nosso tecido social ao sistematicamente mentir e incitar uma base, falando que nosso sistema eleitoral é fraudulento, falando que sistematicamente poderia não aceitar o resultado das urnas, falando sistematicamente, como o filho dele, que a gente poderia fechar o Supremo com um Jeep e 2 capos. Então a gente está vendo uma forma de expressão política totalmente golpista e fora da realidade. Constantino, por favor. Eu insisto que o golpe está sendo dado justamente por essa elite que comanda aí o poder judiciário e até a política, né? Um poder subjugou os outros dois. Isso é um golpe, isso é uma ruptura institucional e tem muitos militares atentos a isso. Tem uma placa que eu acabei até de postar no meu Instagram que eu acho que resume muito bem o que boa parte desse povo que está aí. O denominador comum é a indignação legítima a esse processo sujo que o brasileiro viu. Não é Bolsonaro, não é nada disso. Mas essa placa resume essa irritação generalizada. O povo não quer STF ativista, TSE parcial e presidente ex-condenado. Lula não podia ter sido candidato, o TSE não podia ter tomado partido da forma que tomou e o STF não pode ser tão ativista dessa maneira. O povo está clamando por liberdade e respeito à Constituição. Eu fui na manifestação do último dia de 7 de setembro, eu vi. No ano anterior foi igual. Milhões de pessoas, famílias decentes, nenhum ali é golpista. São pessoas patriotas, verde e amarelo, trabalhadoras, honestas, ao contrário de 18 nomes do processo de transição indicado aí pelo Lula, que tem problema com a justiça, que são corruptos e tudo mais. Então, povo trabalhador e honesto, honrado, e está clamando por respeito às regras do jogo. Aquilo que não houve nesse processo. Manipulado, sujo, imundo. Então, de novo, né? Existem ainda instrumentos. Por exemplo, o Partido Liberal do presidente, que é a quem cabe fiscalização, ainda não se manifestou em relação a esse processo, né, de eleitoral. Pode, por exemplo, sim, dentro da legalidade, da legitimidade e da constitucionalidade, pode apresentar algum tipo de relatório e pedir até mesmo anulação do segundo turno. Por que não? O PSDB fez isso em 2014, se eu não me engano, né? Pediu a recontagem e a auditoria dos votos. São 5 horas e 47 minutos para vocês que nos acompanham. Eu vi que você me pediu, Matheus, por favor. Não, eu acredito que tá claro, né? O Constantino acabou de dar a senha pra gente que o objetivo final desse processo é que tenha uma anulação do segundo turno. É claramente uma não aceitação do resultado das eleições. E a gente precisa entender o que foi esse processo eleitoral, que ele não tem a ver apenas com todas essas medidas que foram tomadas para garantir que ele fosse limpo. Diferente de 2018, onde você teve sistematicamente disparos em massas e fake news e um candidato a presidente mentindo por meio da sua militância. Matheus, mas voltando ao ponto, Constantino, a gente tem que entender que o Bolsonaro não foi derrotado tão simplesmente porque você teve uma atuação ali no final por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Muito pelo contrário. Um dos períodos que ele mais subiu nas pesquisas foi nos momentos onde você teve mais inquéritos sendo realizados. E diga-se passagem, foram realizados para os dois lados, tanto que houve comerciais retirados por parte da campanha do Lula, tanto que houve postagens retiradas na rede social, como foi o caso do deputado André Janones. Que proporção, Matheus? O presidente Jair Bolsonaro foi derrotado porque seu governo era mal avaliado. Janones ficou livre o tempo todo para mentir. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou chamar a questão para um ponto para o qual nem a esquerda que se acha vencedora está olhando. Esse processo eleitoral, ele traz contra o Brasil, não foi uma derrota do Bolsonaro. Esses caras não estão entendendo o jogo
como foi. O sistema que ganhou essa eleição, venceu essa eleição de fora para dentro no Brasil, nós vimos agora o evento de Nova York, que deixa isso bem claro. A proposta desse grupo é detonar o presidencialismo. Quem tem que botar as barbas de molho agora é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acha que ganhou, ele tem a ilusão de que ganhou. Ele não ganhou. Já está preparado um golpe contra ele, e o golpe contra ele não está armado pelo Jair Bolsonaro, não, tá? Esse ponto é que o PT tem que ficar muito esperto. A campanha internacionalista contra o Brasil é contra o presidencialismo. Aliás, esse presidencialismo de coalizão nosso já era, já foi. E os caras querem armar agora ou um parlamentarismo ou pior, que é a velha proposta semipresidencialista, isso sem debater amplamente com a população. Esse golpe está sendo gestado dentro do parlamento, já foi preparado pelo esquema globalitário que ganhou essa eleição no Brasil e está chegando aí. E a Petelândia não está nem olhando para isso. Na hora que ela tomar o safanão, aí vai chorar. E aí, como diria aquela poderosa apresentadora da emissora concorrente, o choro não é livre. Olha só, eu vou agora para o Parque do Ibirapuera, onde está localizado o nosso repórter Marcelo Matos, que vai entrar ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações de como é que foi a manifestação por lá. São 5 horas e 50 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Marcelo Matos entrando ao vivo para trazer informações de como é que foi a manifestação, aliás, como é que está sendo a manifestação nos arredores do Parque do Ibirapuera. Certo, Marcelo? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Exatamente, está sendo porque muita gente por aqui ainda. Impressionante hoje, Paulo, durante todas as horas que estivemos aqui, essa manutenção desse público que toma realmente aqui à frente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e do outro lado está o Comando Militar do Sudeste aqui. Chamou muito a atenção também a movimentação no metrô, a estação Brigadeiro, as pessoas descendo pela Manuel da Nóbrega, a pé também pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, vestidas de amarelo, muitas bandeiras, e aquele público também de A a Z, crianças, jovens, adolescentes, mais idosos, enfim. E como você bem disse, está acontecendo porque a mobilização começou aqui nesse ponto logo após, o resultado das eleições, naquele domingo ainda no mês passado, e a disposição das pessoas aqui é permanecer por aqui. E é claro que hoje o feriado da Proclamação da República é uma grande mobilização. Desde o momento que eu estou aqui, no início da tarde, tomada praticamente à frente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O cinegrafista está mostrando agora aqui, portanto, o Giba, que está nos acompanhando, a Assembleia aqui do lado. E você percebe que dos dois lados, em ambos os lados, e também a rua de trás aqui, a rua do lado, nós tivemos uma motociata que saiu ali do Ibirapuera, a região também do estádio do Pacaembu, e veio para cá. Então ainda muita gente por aqui e uma disposição aqui dos principais organizadores em permanecer de fato com essa ocupação. Claro que hoje feriado, um público muito grande aqui, mas de qualquer forma, então, a disposição agora dos manifestantes é permanecer aqui justamente na região do Parque Ibirapuera. Paulo. Muito bem, o Marcelo Matos, diretamente aqui da cidade de São Paulo, trazendo detalhes de como é que está sendo essa manifestação. Matheus, o grito era Forças Armadas salvem o Brasil. Como é que você vê isso? Bem, eu vou voltar para a minha analogia suína, É nariz de porco, é orelha de porco, é rabo de porco. As pessoas estão pedindo SOS, Forças Armadas, intervenção federal, Esse novo termo que eles estão usando para não poder incorrer num crime a partir do artigo 286 do Código Penal. E claramente é uma manifestação que está pedindo um golpe de Estado. Ponto. Não aceitaram o resultado das urnas, claramente, estão vivendo num processo de negação dessa derrota e estão querendo se situar de outra maneira. O que eu acho que a gente vê nesse momento é uma tendência que eu não sei até quanto isso vai durar. Eu acho que muito pouco. Constantino está nos Estados Unidos e eu acho que os Estados Unidos ele tem uma grande lição para a gente do que foi essas eleições midterms, até no caso
Se você pega os candidatos que tiveram o apoio do Trump e tiveram esse discurso de não aceitação eleitoral, foram os candidatos mais derrotados nessa eleição. Enquanto candidatos que tiveram um discurso, mesmo de certa forma, conservador e ponderado, mais próximos, como o caso do governador da Flórida, Ron DeSantis, eles tiveram um bom resultado nas eleições. Eu acho que a gente está vendo, claro, um tiro que politicamente vai sair pela culatra. Eu acho que se a gente faz uma pergunta para boa parte da população, tirando essa parcela menor, mais radicalizada, mais histérica, se concordam com alguma intervenção federal, se existe alguma possibilidade de realizar novamente o segundo turno, a maior parte da população dirá que não. Tanto porque a população já se manifestou da maneira mais clara possível, que foi na urna. E na urna, o presidente Jair Bolsonaro foi derrotado e a partir de agora a gente vai ter um novo governo com novas responsabilidades para resolver os problemas reais do Brasil. Ô Constantino, a gente percebe uma indignação gigantesca e um antipetismo muito forte na sociedade, visto essas manifestações e a própria votação que nós tivemos no dia 30 de outubro, uma sociedade extremamente rachada. A minha pergunta para você é muito objetiva. Você não acha que essa indignação ela está sendo catalisada no lugar errado? Ou seja, essas pessoas elas não deveriam estar em frente às Forças Armadas, e sim, por exemplo, em frente ao Congresso Nacional, às casas legislativas, enfim, o caminho, será que não está errado? Paulo, eu tenho muito medo de protestarem em frente ao Congresso, até para não repetir o que aconteceu aqui no 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. Gente infiltrada, isso é tudo que a oposição, hoje ainda oposição e o sistema podre e carcomido, mais deseja. Né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Agora, onde anda o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco? É cúmplice desses que abusam do poder. Está hibernando que nem um urso polar há meses. Né? Veja, no discurso do Matheus e do Alexandre de Moraes e companhia, tudo parece muito normal no Brasil. Só que essa normalidade institucional não existe. Eu perguntaria, por exemplo, a quem que os 8 empresários que acordaram às 6 da manhã com a Polícia Federal em suas casas, pelo terrível crime de mandar joinha num grupo particular de WhatsApp, né? A quem que esses empresários vão recorrer? Ao próprio STF? Aliás, o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, teve que recorrer ao STF porque ele não sabe nem por que ele foi censurado pelo Alexandre de Moraes, que é do STF. Então é óbvio que isso não vai dar em nada. O Rui Barbosa já alertava, a pior ditadura de todas é a do judiciário, porque não há a quem recorrer. Então essas pessoas pressionaram o Congresso, a Casa não fez nada, a Casa do Povo. O Lira já está lá, de conchavo, de conversinha com Lula. O Rodrigo Pacheco faz discurso como se fosse um estadista defendendo o arbítrio e sonegando da população o direito de abrir, por exemplo, no plenário um processo de impeachment de um ministro desses, que é o mecanismo de freio e contrapeso previsto pela Constituição. E está sendo usurpado do povo brasileiro isso. Chamar essas pessoas corajosas, heróicas, de histéricas, fanáticas, radicais, é um desrespeito. É um desrespeito ao povo brasileiro que está indignado com Lula, o maior corrupto do Brasil, ter sido eleito, aí sim, concordo com o Matheus, pelas urnas eletrônicas, opacas, sem transparência, né? Sem possibilidade de auditoria ou aferição pública, ter sido eleito com toda a participação e colaboração do TSE. Isso é muito feio para o Brasil, isso é inaceitável para as pessoas de bem. Deixa eu pegar um gancho nessa tua fala, porque você disse com todas as letras que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, está hibernando. Esse processo que envolve o presidente do Senado Federal não se deve também a essa falta de cobrança por parte da sociedade? Ou seja, imagine essa quantidade de pessoas fazendo uma pressão real em cima de um presidente do Senado Federal para que se instale um processo de fiscalização da atuação de quaisquer que seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que eu quero dizer com o caminho, quando eu me referi a essa questão do caminho está errado, é justamente nesse sentido, porque visivelmente isso não vai dar resultado. Mas, Paulo, você viu como o Rodrigo Pacheco foi tratado no dia da eleição? Nenhum. O quê? Você viu como o Rodrigo Pacheco foi tratado no dia da eleição pelos eleitores que estavam lá? Essa pressão existe, só que eles cada vez se fecham mais na redoma deles. É uma democracia de gabinete. Cadê o povo que votou no Lula? Cadê o apoio todo? Que ninguém viu, ninguém vê. Então, essa turma está fechada numa bolha, conta com o apoio da velha imprensa, conta com o apoio de comentaristas que muitas vezes parecem blogueiros petistas e todos eles fingindo que o Brasil vive uma normalidade incrível. Muito bem. Serrão, quero te ouvir para a gente finalizar. Mas tudo vai se resolver
Eu quero até aproveitar que eu sou uma pessoa prevenida, já estou com a minha mão aqui levantada. Hoje é 15 de novembro, 55 anos de aniversário do ministro Dias Toffoli. Parabéns para ele, não me prenda, eu sou um cara legal, comemore seu aniversário, você que é o pai do inquérito do fim do mundo. Pensa bem o quanto o senhor não causou de prejuízo para a institucionalidade brasileira, criando essa barbaridade jurídica. Mas, feliz aniversário, estou aqui com a minha mão levantada.